Qual é a cara do povo de Rondônia? Quais traços definem mais o rondoniense? O trabalho? A alegria? A determinação? Ou seria a cara da coragem? Não é possível escolher apenas uma dessas características. A verdade é que todas elas juntas representam o povo de Rondônia. Como você já viu aqui no Rota, de norte a sul do estado, a gente encontra diferentes culturas que nasceram aqui ou foram agregadas à nossa realidade, mas sempre com a nossa cara. Nós também te mostramos os trabalhos da Assembleia Legislativa para preservar a nossa história e a nossa identidade cultural. E hoje nós vamos te mostrar mais uma dessas ações. A lei que transformou o Arraial Flor do Maracujá em patrimônio cultural de natureza imaterial do nosso estado. Vem comigo porque começa agora mais um Rota Rondônia. Arraial Flor do Maracujá. Se você mora em Rondônia, dificilmente não ouviu falar deste grande festival que enaltece o nosso folclore regional. São mais de 40 anos de história oficial. Mas para te mostrar detalhes desta história, nós precisamos viajar um pouco mais no tempo e te levar para onde tudo realmente começou. Porto Velho, 1920. Os registros históricos mostram que há pelo menos um século as apresentações de quadrilhas e bois bumbás que enaltecem o folclore amazônico já aconteciam por aqui. Rondônia sequer era estado e, como você deve imaginar, faltava estrutura mínima para a realização das apresentações. Por isso, elas acabavam sendo feitas nas escolas, nas praças e até mesmo nos quintais das casas. Arraial, qualquer quintalzinho era feito um arraial. Então faziam os festivais, chamava festival folclórico. Tudo era festival. Festival de boi bumbá, festival de quadrilha, festival de música. Ninguém chamava mostra, era festival. E a gente tem notícia que desde 1920, os primeiros migrantes que para cá vieram, trouxeram a sua cultura. Não era do jeito que é hoje. Eles faziam do jeito que dava, os boi bumbá de caixinha de papelão, entendeu? Era assim, era coisa simples, mas eles brincavam. E são tantas as histórias. Há quem diga que algumas das apresentações aconteceram até mesmo aqui, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, com pausas, sempre que a Maria Fumaça passava. O casal de noivos chegava numa cegonha semelhante a essa, e o abre-alas era feito pelo sanfoneiro Bananeira, um dos pioneiros do Arraial Flor do Maracujá, que infelizmente já nos deixou. Essa tradição atravessou os anos. Uma das escolas que realizavam suas festividades em suas quadras, já na década de 1980, era essa aqui, a Carmela Dutra. Outras que figuram na gênese dessa história são as escolas Duque de Caxias e Barão do Rio Branco. O Sandro é o vice-diretor do Carmela Dutra e já trabalha aqui há 38 anos. Lembra bem dessa época. Então, todo o início do ano era feito, sentava todos os professores, na época eram 5 ou 6 professores de educação física, nós sentávamos para elaborar um projeto para desenvolver tanto a parte desportiva quanto a parte cultural no Instituto. E paulatinamente isso foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande e chegou a ser um dos mais cobiçados e frequentados festivais folclóricos do nosso estado. Pausa para a curiosidade-chave do Rota de hoje. Flor do Maracujá foi uma das primeiras quadrilhas de que se tem notícia aqui da capital. Quem batizou foi um ex-vereador aqui de Porto Velho, na época morador do bairro Triângulo, e que também era diretor desse grupo lá pelos anos de 1950. O nome dele? Anote aí, Joventino Ferreira Filho. O que eu sei é que no bairro do Triângulo, na década de 50, acontecia essa famosa quadrilha Flor do Maracujá,
e que o nome dela era Flor do Maracujá, porque as damas enfeitavam os cabelos com a própria flor da árvore do maracujá, entendeu? Então elas enfeitavam o cabelo com a flor do maracujá e o nome da quadrilha era Flor do Maracujá. Já em 1983, ainda itinerante, o arraial aconteceu aqui ao lado do ginásio Cláudio Coutinho. Nesta edição, a festa começou a ganhar ares de grandeza, com apresentações musicais, arquibancada para o público e palco para o som e para os músicos. Além, é claro, das famosas barracas, que servem as típicas comidas regionais. E aí, a gente da Secretaria de Educação e Cultura, a gente sempre fazia festa de pai, festa de mãe, festa de criança, festa de estudante. E a gente ia fazer um arraial no lado do Cláudio Coutinho, que não tinha aquelas quadras que tem hoje. Já tinha o Cláudio Coutinho, mas não tinha as quadras. Então a gente decidiu fazer um arraial. Esse arraial era para nós e nossos familiares. Então eu tinha que ir na prefeitura, pedir arquibancada, pedir apoio na Serona, na Caerd, porque para montar essa estrutura, ela precisa de água, de luz, de tudo, né? E a gente não tinha, na secretaria não tinha nada, né? A única coisa que a secretaria fazia era apoiar os grupos folclóricos, conseguir o transporte e ajudar em alguma coisa para os grupos. E aí, você sabia desses detalhes sobre o maior evento folclórico de Rondônia? Começou a entender por que os nossos deputados estaduais reconheceram como patrimônio cultural imaterial de Rondônia? Calma que ainda tem muito mais detalhes. No próximo bloco, a gente te leva para conhecer o Museu da Memória Rondoniense, que guarda boa parte do acervo dessa história. A gente volta já. O Rota Rondônia está de volta e na edição de hoje, especial Flor do Maracujá, você já viu que as primeiras celebrações que se transformariam no Grande Arraial já ocorrem há pelo menos 100 anos, da tradição de honrar nosso folclore nas comunidades, vilarejos, escolas e bairros de Porto Velho. Você também descobriu que o nome veio do hábito das integrantes de uma das primeiras quadrilhas de que se tem notícia de enfeitar os cabelos com a flor do maracujá, para completar o figurino das apresentações. Você também viu no primeiro bloco que a festa continuou crescendo e, por causa disso, precisou ser realizada em diferentes locais. Logo não coube mais no espaço ao lado do ginásio Cláudio Coutinho e foi trazida para cá em 1990, numa área que fica entre as avenidas Farquhar e Presidente Dutra, Calama e José Camacho. E foi assim até 2003, quando precisou mudar novamente de local. Aonde ela alavancou mais, começou a evoluir o Flor do Maracujá, foi de 2004 para cá. Uma vez nós criamos a Federon. A Federon foi criada para unir grupos folclóricos de todo segmento, boi-bumbás, quadrilhas e também grupo de danças. E aí a gente começou a inovar, não só a Federon na sua organização, mas também os grupos precisavam se organizar para mostrar não as mesmas coisas que aconteciam, aquelas coisas quadriculadas e tal. Uns foram buscar em Campina Grande o estilo, né? Outros foram buscar no Ceará, no Nordeste também, e trouxemos para dentro do Flor do Maracujá uma dinâmica de quadrilhas, de indumentárias, de passos marcados, que não tirasse também a questão original de Rondônia. É claro que no Rota de hoje também tem dica de ouro para você que sempre nos acompanha por aqui e quer conhecer de perto os lugares e as histórias que nós te mostramos. A nossa dica de hoje é para quando você vier a Porto Velho, vá conhecer o Museu da Memória Rondoniense, que tem um vasto acervo sobre a história do nosso estado e, claro, sobre o arraial Flor do Maracujá. Aliás, eu vou te levar lá agora. Bora?
Localizado no Palácio Presidente Vargas, antiga sede do governo em Porto Velho, capital do nosso estado, o Museu da Memória Rondoniense reúne artefatos que nos ajudam a entender melhor a formação da nossa história. Bom, de cara a gente já tem esse privilégio monumental, né, que é o próprio prédio. Ele tem toda uma história, toda uma arquitetura que já vale a visita por si, né? E ao entrar no museu, ele vai ter todo acesso a todo um acervo arqueológico, biológico, documental, artístico, né? Nós temos um acervo riquíssimo aqui para dar acesso a esse turista. E como eu disse para vocês, no meio de tantos capítulos importantes da memória rondoniense, não poderia faltar, é claro, aquele que conta a história do Flor do Maracujá. Nós temos estagiários de biblioteconomia, de história, nós temos fotógrafos, pesquisador de fotografia aqui no Centro de Documentação Histórica, que faz esse trabalho de identificação das fotografias, né? É necessário todo um levantamento documental, um registro de cada item, de cada peça, seja jornal, seja recorte, seja cartaz, fotografia. Então, através desse mergulho na fotografia, eu consegui, né, ter acesso a uma fotografia de uma quadrilha da época do Triângulo. Então, respondendo a tua pergunta, foi um achado, mesmo que seja única, mas ela está ali para provar que começou realmente lá. E se a gente fizer uma comparação entre o Flor do Maracujá hoje e o Flor do Maracujá, suas vestimentas, o vestuário, a gente nota grandes diferenças, né? Muita diferença. Pois é, minha gente, realmente é uma história incrível, de um espetáculo que tem a cara da nossa gente. Segundo os organizadores, durante os 10 dias de festa, cada edição chega a receber mais de 100 mil pessoas. Muitas são turistas, que vêm de outros lugares até do país para a nossa capital apenas para prestigiar a nossa festa. Por isso, num passo importante para a preservação da nossa identidade, a Assembleia Legislativa do Estado propôs e aprovou a lei que transformou o Arraial Flor do Maracujá em Patrimônio Cultural e Imaterial de Rondônia. O objetivo de termos proposto, né, a Lei 4.635, que torna como patrimônio cultural e imaterial a Flor do Maracujá, o Arraial Flor do Maracujá aqui da nossa capital, foi com o intuito, foi com o objetivo de preservar, né, a identidade do povo de Porto Velho, a cultura do povo de Porto Velho. Trata-se de um patrimônio intangível, não possível ser tocado. São fenômenos, são eventos que dizem respeito à nossa cultura, à nossa identidade cultural. Está repleto desses símbolos culturais. Fazer folclore, trabalhar com a cultura, para mim vai além, né? Porque é uma coisa de família, uma coisa que eu aprendi com meu pai quando eu era criança. Inclusive, ele criou o Diamante Negro para mim. Então, cara, não é fácil. Para mim não é fácil falar porque é um sentimento envolvido. Aí eu não tinha o conhecimento ainda do reconhecimento da Assembleia contra o Arraial Flor do Maracujá. Eu fico assim, né, por estar até hoje, né, eu fico satisfeito, né, fico feliz de saber que, né, o Arraial está sendo reconhecido. É muita riqueza cultural, né, gente? E você já conhecia a história do Flor do Maracujá? Sabia dessa iniciativa da nossa Casa de Leis em transformar o Arraial em Patrimônio Cultural Imaterial de Rondônia? Mande esse vídeo aqui para aquele amigo aparente que mora fora e precisa conhecer a riqueza cultural da nossa terra. A gente volta já com dicas de lugares que você precisa conhecer quando vier à nossa capital. Até já! Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, situada na região norte brasileira, está no coração da Amazônia. Nossas belezas naturais, dignas de cartão postal, não são as únicas atrações que o turista vai curtir por aqui. Como nós te mostramos em outras edições do Rota, Porto Velho tem história. E para isso te levamos para conhecer o Memorial Rondon, que compila bem um importante capítulo.
Hoje nós vamos te mostrar mais lugares para visitar na nossa capital e que também fazem parte das nossas memórias. Você vai entender por que nossos deputados estaduais aprovaram a lei complementar que transformou Porto Velho em instância turística. Eu já te contei aqui no Rota que Porto Velho é o município mais idoso do estado. Vai completar 108 anos este ano. Se você ainda não viu essa edição, dá uma olhada nas nossas andanças que estão publicadas lá no hot site seupoder.ro. Hoje eu quero te mostrar com mais detalhes alguns pontos históricos e culturais aqui da nossa capital. Vambora? Um dos pontos da capital rondoniense mais visitados, a Praça das Três Caixas d'Água, também conhecida como Três Marias, está no centro histórico e vai ser nossa primeira parada. A primeira unidade foi instalada em 1910 e as outras em 1912. A obra faz parte do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, construído na mesma época para facilitar a retirada do látex extraído na região. Esse modelo de caixa d'água, ele é um reservatório capaz de tratar a água não tratável e de fazer a sua distribuição pelas áreas de campos de trabalho onde estão ocorrendo os serviços realizados. Então a função das caixas d'água que vieram para cá em momentos diferentes, não vieram as três juntas, foi a função de trazer água tratada aos trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, não a cidade de Porto Velho nas suas origens. Passar o final da tarde aqui admirando o pôr do sol no Rio Madeira é mais do que apenas admirar as belezas da nossa Amazônia. O próprio Madeira é protagonista da história de Rondônia. E o Rio Madeira é importante, tanto como caminho para a passagem dos bandeirantes, dos jesuítas, dos soldados, como é importante também para o estabelecimento das comunidades indígenas que cultivavam e caçavam nas suas margens e continua sendo importante hoje na geração de diversas riquezas, no transporte da borracha, no transporte do caucho, no transporte da castanha, hoje no transporte do gado, ainda é importante na produção e transporte da eletricidade e continua sendo um elo importante de transporte fluvial com as cidades da área do Vale do Madeira e do Vale do Amazonas. Ainda no centro histórico de Porto Velho, bem próximo das Três Caixas d'Água, tem a Casa de Cultura Ivan Marrocos. Outra parada obrigatória para quem quer conhecer os atrativos da nossa capital. Nós trabalhamos com exposições temporárias, né? Durante o ano nós temos o calendário, então o artista que tiver interesse em expor a sua obra pode nos procurar, é gratuito. Nós temos algumas opções de parcerias, né? Hoje nós temos três exposições aqui na Casa de Cultura. Uma é a do Grande Veleiro, que é uma parceria com o Sesc, né? A TRE, que fala sobre a história do TRE, como iniciou tudo, e uma da Edieusa, que é uma artista plástica que está expondo aqui na casa também. E por falar em cultura, na hora de almoçar, nada melhor que mergulhar na nossa história aqui, ó, no Mercado Cultural. O menu é repleto de delícias da nossa culinária típica. Enquanto a gente almoça, aprecia nas paredes uma verdadeira exposição sobre a história do lugar. O Mercado Cultural existe desde 1913, sobreviveu a um incêndio na década de 1960 e é, sem dúvida, um capítulo vivo da biografia porto-velhense. À época, o grande incêndio ocorrido aqui em Porto Velho, na provinciana capital do território de Rondônia ainda, o mercado público ruiu. E ficaram nos escombros aqui e uns 3, 4, 5 estabelecimentos se mantiveram inteiros e foram aproveitados para o ramo comercial. Em torno disso se criou toda uma trajetória de luta, de busca, de tentativa de revitalizar de alguma forma. E isso só veio acontecer em 2011. 2011, então tudo aquilo que restara do mercado cultural, do mercado público antigo, foi transformado em mercado cultural. Olha, a gente está abrindo de segunda a segunda, das 7 às 23 horas. A gente tem café da manhã, tem almoço e tem nossas atividades à noite. Isso inclui o quê? São atividades gastronômicas, atividades musicais e artísticas. E
E se bater aquela culpa por ter comido demais, uma boa opção para uma caminhada de fim de tarde, gente, é aqui no Parque Circuito. Eu não vou perder a oportunidade. Bora comigo? A gente queria um ambiente, tipo, menos cidade, assim, mais voltado para a natureza, né? E que é bem bonita a iluminação e tudo, então achou que seria interessante. E aí a gente veio para cá para fazer umas fotos, que aqui é um lugar bonito, no aberto, tem árvores bonitas e uma boa iluminação. A gente literalmente correu para tentar te dar o máximo de dicas de lugares para você conhecer quando vier a Porto Velho. Mas mesmo assim, nós vamos ficar te devendo. Nossa capital também tem diversas opções para o ecoturismo, como balneários e riachos, por exemplo. Mas a gente promete fazer uma edição especial só sobre esse assunto. Só que já deu para entender a iniciativa da ALIA em transformar Porto Velho em instância turística, né? A lei que transformou Porto Velho em instância turística, ela visa capitalização de recurso para mostrar o potencial que nós temos na nossa cidade de Porto Velho. Capital Porto Velho talvez seja uma das cidades que tem o maior potencial turístico do Brasil em terra firme. Então seria necessário que o fizesse a ser transformado em instância turística. E aí, me conta, o que você achou da edição de hoje? Não deixe de acompanhar todas as ações dos nossos deputados estaduais lá nas redes sociais e no hot site seupoder.ro. Aliás, eu vou até dar uma olhadinha. Te vejo por aí, viu? No próximo Rota Rondônia. Tchau! Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. O seu poder.